Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 78 e hoje a gente vai falar novamente sobre o delírio. Já falamos aqui algumas vezes sobre o delírio, vamos voltar a falar porque o delírio é um aspecto muito importante hoje nos pacientes hospitalizados, tanto na UTI quanto nas enfermarias, e junto disso, dessa pandemia, a gente teve um aumento aí dos pacientes apresentando delírio devido à exposição maior a fatores de risco. Então vamos ver aí como evitar o delírio, tá? Então, artigo publicado no Journal of the American Geriatric Society, que tem um fator de impacto de 4,113. Bom, o delírio, ele é uma disfunção cerebral aguda, assim como a gente tem insuficiência renal aguda, que é disparada, por exemplo, por uma sepse, a gente pode ter o delírio vindo de uma condição médica aguda. Tem uma incidência de 51% após grandes cirurgias e uma incidência de 82% em idosos na UTI. Então, conforme mais fatores de risco, mais exposição a fatores de risco você tem, maior a sua incidência, e pacientes idosos, conhecidamente, estão mais vulneráveis ao delírio também. Isso vai gerar o quê? Qual o problema do delírio para o nosso paciente? Maior tempo de internação, declínio funcional e cognitivo, maior mortalidade e maior risco de institucionalização. Então, como prevenir isso? A gente conhece aí da literatura estratégias farmacológicas e não farmacológicas. As farmacológicas, que por muito tempo foram usadas de rotina, por exemplo, o uso de Aldol para os pacientes internados, que era prescrito como uma prevenção do delírio, hoje a gente já tem estudos randomizados controlados, revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando que elas não têm um efeito benéfico, tanto que os guidelines não recomendam mais as estratégias farmacológicas como prevenção, e sim somente como tratamento de uma hiperatividade, por exemplo, que você não consegue controlar de maneira não farmacológica, você usa uma estratégia farmacológica para controlar esse episódio de hiperatividade. Já as não farmacológicas hoje são as mais indicadas para a gente prevenir o delírio. Então, como melhorar isso? Investigar a efetividade de programas multicomponentes na prevenção do delírio, porque o delírio ele é uma entidade multifatorial, então ela pode vir de diversos fatores, então você tem que tentar combater todos esses fatores ao mesmo tempo, e para fazer isso só usando uma estratégia multicomponente para tentar combater todos esses fatores ao mesmo tempo. Então os autores fizeram uma revisão sistemática e meta-análise registrada na Próspero, seguiram aí os critérios do Prisma na meta-análise e na revisão sistemática, e usaram o Cochrane Risk of Bias para avaliar os trabalhos incluídos. Então, depois de analisar aí as bases de dados, eles chegaram em 8 estudos incluídos aí na revisão sistemática e meta-análise. Os resultados, aqui são os 8 estudos que eles incluíram, com pacientes de UTI, pacientes cirúrgicos, pacientes de enfermaria, e os instrumentos usados na avaliação desses pacientes para o diagnóstico do delírio foram o CAN-ICU e o DOS junto com o DSM-4. Aqui a gente vê as estratégias que foram implementadas nos diferentes trabalhos. Então a gente vê que, por que multicomponente? Porque cada trabalho utiliza mais de uma estratégia, com exceção aqui do trabalho do RePenils, que ele usa uma estratégia de checklist. Então ele fazia um checklist, uma avaliação individual, e de acordo com os problemas encontrados ele traçava uma estratégia então que podia conter vários componentes. Por isso que ele é o único que tem só um quadradinho verdinho, mas é porque a estratégia dele tinha vários componentes. Os outros a gente vê que tem várias estratégias. Os quadradinhos verdes para cada trabalho designam qual estratégia foi implementada. Então a gente tem o checklist, o Help Based. O Help é um dos programas mais famosos de cuidado dos idosos, prevenção do delírio, né? Programa de orientação, atividades terapêuticas, melhora da qualidade do sono, mobilização, protocolos relacionados à visão, como o uso de dispositivos tipo óculos, protocolos de audição com os aparelhos e facilitação de comunicação, protocolos de manejo de fluidos, né? Você manter o seu paciente bem hidratado, manter o seu paciente sem constipação, você ajudar a alimentar o seu paciente e envolver a família no cuidado é sempre muito importante. Resultados. Então, a gente vê aqui uma diminuição da incidência de delírio, um risco relativo de 0,53, ou seja, instituir um protocolo multicomponente diminuiu praticamente pela metade a incidência de delírio nos pacientes que estavam em risco, né, os pacientes hospitalizados. Então você ter um programa multicomponente de prevenção do delírio é muito importante nos pacientes hospitalizados. Para os pacientes
Para os desfechos de duração do delírio e tempo de internação, a gente não teve uma diferença estatística, mas a gente teve uma tendência aí com uma boa diminuição do tempo de internação e da duração do delírio. Então o autor comenta que quando você olha os trabalhos individualmente, você vê essa tendência se repetindo nos diferentes trabalhos, o que provavelmente leva a gente a crer que com mais trabalhos ou com um N maior, a gente consiga ver essa diferença estatística aparecer. E para o retorno à independência, queda e mortalidade, a gente não teve aí diferença importante. Aqui é o forest plot para a gente ilustrar aqui a incidência do delírio, onde a gente vê a meta-análise a favor da intervenção multicomponente, e quando a gente olha as 3 populações que ele estudou separadamente, a gente também vê essa tendência favorável à intervenção multicomponente. Então, para pacientes de UTI, pacientes clínicos em enfermaria e pacientes cirúrgicos, a gente vê também a intervenção multicomponente funcionando na diminuição da incidência do delírio. Conclusão, os resultados apoiam fortemente os guidelines existentes, recomendando a implementação de intervenções multicomponentes não farmacológicas, porque isso diminui a incidência de delírio e tem uma tendência a diminuir a duração e o tempo de internação hospitalar. Então é sempre importante a gente pensar no delírio e começar a implementar estratégias, principalmente multicomponentes, para prevenir. Então já deixa aquele seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar aqui na setinha e deixa seu comentário. O que vocês têm implementado para prevenir o delírio na unidade de vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.